entre Portão e São Leopoldo. Há obras também na saída da BR-116, afetando o sentido contrário. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. Em GZH. Prefeitura de Porto Alegre cobra R$1 milhão de IPTU atrasado do Grêmio. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal da Fazenda, o clube deve R$954 mil referente ao IPTU do Estádio Olímpico, dívida de anos de 2017 e 2018. O pagamento está sendo questionado na Justiça pelo Grêmio. Recentemente, a Procuradoria-Geral do município conseguiu reverter 2 decisões que impediam a cobrança. De acordo com a segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça, o imóvel não é isento do pagamento do tributo e também está sendo cobrado IPTU de 2019 da Ilha do Grêmio, localizada na Ilha Grande dos Marinheiros, no valor de R$44 mil. O Grêmio informa que irá recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça. Para a Rádio Gaúcha, Josimar Farina. Apesar de decisão judicial, ocupantes pretendem manter projeto social em terreno do bairro Azenha, em Porto Alegre. Organizadores da cozinha voluntária tinham até o meio-dia agora para deixar o imóvel que pertence à União. Conforme a Justiça Federal, o espaço foi utilizado de maneira indevida e não possui condições estruturais, apresentando risco à saúde. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é responsável pela ação, ainda espera recorrer da decisão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. De acordo com a defesa, o grupo só irá deixar o terreno com a garantia de que o projeto seguirá ocorrendo em um novo espaço. A Prefeitura de Porto Alegre avalia a possibilidade de autorizar a manutenção do projeto de forma temporária. A Cozinha Solidária ocorre na região central da capital gaúcha desde o dia 26 de setembro e, conforme os organizadores, atende moradores de rua e pessoas com dificuldades financeiras entre trabalhadores formais, informais e desempregados, servindo uma média de 150 refeições por dia. Da redação de Gaúcha ZH, Guilherme Milma. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2 horas. Da redação de GZH, Pedro Quintana. Notícia na hora certa, Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Renove, reforme, sua casa merece novos ares. Só na Elevato você tem a maior diversidade de porcelanatos e todas as grandes marcas do mercado, com o maior estoque à pronta entrega. Na Elevato você encontra a maior variedade em porcelanatos, vinílicos, tintas, metais, iluminação, louças e todo o material para acabamento de sua construção, com promoções super especiais. Elevato, sua casa, nossa causa. Televendas 3671-4933. Fala galera, beleza? Aqui é o Pedrinho da Loop Motocross. A Loop cresceu e agora estamos com um espaço mais amplo e cheio de novidades para a sua moto e você piloto. As melhores marcas como a Alpinestars, SW, AMX, Biker, Ox e muito mais. Vem conhecer a nova loja e aproveite os pontos especiais que preparamos em toda a linha de acessórios. Siga a Loop Motocross nas redes sociais. Loop Motocross, a casa do piloto off-road. Moda simples, leve e divertida? Isso é Vevetar. Eu, Ivete Sangalo e as lojas Pompeia estamos juntas nessa primavera-verão para deixar tudo mais fashion. Na loja, no site ou no celular, a moda é Vevetar. E na Pompeia é fácil ser fashion. Toda sexta-feira, a partir das 7 da noite, você vai acompanhar o Tua Saúde com a enfermeira Fábia Richter. Um bate-papo que traz dicas de saúde para melhorar a sua qualidade de vida. Olá, queridos, eu sou Fábia Richter e eu vou estar todas as sextas-feiras, às 7 da noite, falando sobre saúde. A saúde é importante para cada um de nós. Tua Saúde. Oferecimento: Óticas Carol, Vitale Farmácias, MS Análises Clínicas, Senac e Andresa Voloski Ribeiro. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento: Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos.
tarde, 12:07, 20 graus é a temperatura aqui em Camaquã. E hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021. Eu sou a Camila Matos e esse é o Jornal da Acústica, que começa com patrocínio de Pompeia, Fácil Ser Fashion, Meta Imóveis Realizando Sonhos, Camaquanete, Conexão com Você, Laboratório Albuquerque Análises Clínicas, Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica, e Dr. Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E como de costume, a gente começa a edição do jornal desta sexta-feira, o último jornal da semana, trazendo para você os destaques da manhã de hoje. Operários ficam presos após queda de andaime em São Lourenço do Sul. A estrutura em que eles estavam despencou do 4º andar. PSDB Camaquã confirma Abner Dilman como pré-candidato a deputado estadual. Uma pesquisa teria embasado a escolha do nome do atual vice-prefeito para representar a sigla na região no pleito de 2022. Boletim da Fiocruz demonstra o sucesso das vacinas contra a Covid-19. Os pesquisadores consideram, no entanto, que a população deve ter prudência e continuar utilizando máscara. Secretaria da Saúde alerta para surto de doença que causa diarreia. Ao menos 25 cidades gaúchas já registraram o surto da doença, que vem preocupando as autoridades. Governo do estado distribui mais de 3.000 vacinas para Camaquã. A nova remessa busca proteção contra o coronavírus para os municípios gaúchos. Brigada Militar prende filho que agrediu e arrastou o próprio pai com deficiência física. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica. Propostas para a Consulta Popular 2021 seguem até o dia 12 de outubro. Os projetos são direcionados para avaliação dos responsáveis nas secretarias. Polícia Rodoviária inicia operação nas estradas federais. Você vai ficar sabendo de algumas dicas para fazer uma viagem segura. E você vai ficar sabendo também quem pode sacar o auxílio emergencial nesta sexta. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 375, dependendo da família. 12:10, esses foram os destaques do jornal de hoje e você confere agora a previsão do tempo para essa sexta-feira. Áreas de instabilidade voltam a provocar chuva forte no interior do Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira. Já tem previsão para temporais com ventania, descargas elétricas e até granizo. A temperatura segue baixa. A máxima não passa dos 20 graus. O fim de semana também vai ser de céu carregado, chuva a qualquer hora e frio. As mínimas estarão em torno dos 15 graus e as máximas não devem passar dos 20 graus. Na segunda-feira a chuva começa a diminuir e na terça o sol volta a aparecer e a temperatura deve subir. Na segunda vai fazer 23 graus e a terça-feira terá máxima de 27 graus. Desirê Brante da Climatempo para Acústica FM. Obrigada, Desirê. Agora são 12:10 e nós vamos começar as informações policiais de hoje. A queda de uma estrutura de andaimes movimentou uma equipe de resgate em São Lourenço do Sul. Operários que trabalhavam em uma obra no bairro 7 de Setembro acabaram ficando presos. Os 2 trabalhadores ficaram presos pelo trava-quedas, que impediu que eles caíssem de uma altura de aproximadamente 8 metros. Eles estavam trabalhando em uma manutenção no momento em que ocorreu o acidente. O Corpo de Bombeiros foi chamado e atendeu a ocorrência no início da noite de ontem. Felizmente, eles tiveram apenas escoriações, sem nenhum tipo de gravidade maior. O acidente serviu para mostrar a importância de se utilizar hábitos seguros no ambiente de trabalho. Caso não estivessem utilizando os equipamentos de proteção, a queda de uma altura tão significativa como esta poderia ter sido fatal. Dia das Crianças Pompeia, muitas opções de presentes para brincar de imaginar em 5 vezes, sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Um homem de 44 anos que agrediu fisicamente o próprio pai em Caxias do Sul foi preso nesta semana pela Brigada Militar. Vizinhos ouviram os gritos de socorro do idoso de 79 anos e então chamaram a polícia. O idoso não possui os braços, o que o impediu, inclusive, que pudesse se defender das agressões. Ele foi agredido com pontapés e socos, além de ser arrastado pela casa até a cozinha.
O filho ainda teria jogado uma panela com feijão na vítima. Ao chegar em casa, o outro filho encontrou o pai caído e com diversos ferimentos ocasionados pelos atos de violência cometidos pelo irmão. Em depoimento, o idoso disse que é ameaçado de morte com frequência por este filho, que já o agrediu diversas vezes. Também relatou que sustenta a casa sozinho e não entende os motivos de tanta violência cometidas contra ele. E há 32 anos no mercado imobiliário, a Meta Imóveis está com um amplo e moderno ambiente, mas no mesmo endereço, Rua Luiza Maranich, número 810. Visite o site metaimoveis.com.br. E a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, inicia hoje, nas rodovias federais de todo o país, a Operação Nossa Senhora Aparecida. O principal objetivo é diminuir a quantidade de acidentes por meio de ações de policiamento e fiscalização nas vias, em meio ao aumento no fluxo de veículos, em decorrência do feriado no próximo dia 12, terça-feira. As atividades se estenderão até às 23 horas e 59 minutos de terça. Estão previstos reforços do policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Estão previstas também operações em outros pontos focais, com a fiscalização do tempo de direção e do descanso do motorista profissional, além de exame toxicológico. E a Polícia Civil investiga um caso ocorrido em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, onde uma jovem relata ter sofrido uma tentativa de estupro por parte de um motorista de aplicativo. Segundo a investigação, o caso ocorreu na noite da última quarta-feira. Conforme o relato da jovem de 20 anos à Polícia Civil e divulgado pela vítima em suas próprias redes sociais, ela estava sozinha e chamou o carro pelo aplicativo Uber para voltar do trabalho para casa. A jovem contou que o motorista ofereceu e entregou um pano para que a passageira limpasse o celular, alegando ter um desengordurante. Ele então teria pedido que ela sentisse o cheiro do produto. Segundo a jovem, ao aproximar o pano com o produto do rosto, ela se sentiu nauseada. Ao perceber que o veículo estava sendo trancado, ela conseguiu abrir a porta e saiu correndo do carro em movimento. A jovem afirma ainda que pediu ajuda de pessoas que estavam na rua e conseguiu carona para casa. O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Canoas. E um homem foi condenado a mais de 28 anos de prisão por abuso sexual. Quem vai nos contar os detalhes disso é o Rafael Ferri. Um homem foi condenado a mais de 28 anos de prisão por abusar sexualmente das enteadas menores de 14 anos. Além da conjunção carnal, ele também registrou em fotos e vídeos. Os crimes estão previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. A decisão é do juiz substituto da primeira vara criminal da comarca de Viamão, Jaime Freitas da Silva. O magistrado explica que a mãe das crianças descobriu por acaso os abusos ao encontrar a câmera fotográfica escondida em cima do armário. Ele admitiu, tanto na fase policial como em juízo, que efetivamente abusava das meninas quando estas dormiam. Também referiu que ele estava passando por uma fase difícil, estava com depressão, e também referiu que tratava-se de uma vingança contra as mães da menina, porque esta, quando a filha dele morava junto, não estava sendo bem cuidado pela ex-companheira, porque esta deixava a menina sair com um rapaz mais velho de motocicleta e também teria posto um piercing, o que desagradou. Os crimes foram praticados contra as duas enteadas de 9 e 11 anos. Ele foi preso em flagrante e não teve concedido o direito de apelar em liberdade. A pena é de 28 anos, 2 meses e 10 dias de prisão em regime fechado. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri. Obrigada, Rafael. E o Dr. Sandro de Matos Dias é ortopedista e traumatologista, especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia, e atende aqui em Camaquã, em consultório localizado na Avenida Presidente Vargas, número 953. E agora nós vamos saber os detalhes de uma situação bem complicada, onde traficantes torturavam integrantes da própria facção na região metropolitana de Porto Alegre. Quem nos conta os detalhes disso é o repórter Ayrton Lemos, que traz informações direto da capital. Boa tarde, Ayrton.
Boa tarde, Camila. A Polícia Civil, durante 9 meses, investigou uma facção na região metropolitana por tráfico de drogas, associação ao tráfico e tortura. Os crimes eram praticados por integrantes de uma organização criminosa que atua principalmente no município de Alvorada. A ação foi concentrada no bairro Piratini, no Beco Natal, em Alvorada, e na Vila Elza, em Viamão. A facção investigava, torturava traficantes da própria organização que tinham drogas apreendidas pela polícia ou que não seguiam as ordens do comando da facção. Durante a investigação, a polícia apurou, inclusive, homicídios contra integrantes do chamado baixo escalão do tráfico da facção, como revela o delegado responsável pela investigação, o delegado Eduardo Amaral. Vamos ouvi-lo. Uma característica dessa organização é que eles eram extremamente violentos com relação aos traficantes da ponta, né, os traficantes de baixo escalão, que eram submetidos à tortura, né, quando perdiam drogas ou então eventualmente não seguiam as ordens, né, superiores. Que tipo de tortura era aplicada, né? Eles levavam esses traficantes para locais afastados, ordenavam que eles esticassem as mãos e eles eram alvejados com disparo de arma de fogo nas mãos, né, e impedidos de buscar socorro médico. Esse foi o delegado Eduardo Amaral, e nesta sexta-feira foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, 9 deles em presídios, onde gerentes do tráfico seguiam coordenando as atividades criminosas. Como resultado, houve a apreensão de 9 telefones celulares que vão ser objetos de análise da perícia. Ainda uma mulher foi autuada em flagrante por posse de munição de uso permitido e outra por posse de drogas. Durante a semana, ao ser realizado um levantamento dos alvos da operação, um indivíduo já havia sido preso pela prática do tráfico de drogas. Camila, a investigação prossegue para buscar mais elementos. O tráfico, né, a gente fala sempre surpreendendo, né? A própria facção punia seus integrantes, integrantes do baixo clero, conforme disse a polícia, né? Pois é, Ayrton, e claro que a gente infelizmente acaba falando de forma corriqueira aqui dentro do Jornal da Acústica de certas situações onde a violência nos espanta, né? Mas é uma crueldade sem fim, né, Ayrton? Como nos chama a atenção esse tipo de violência extrema dessas facções que estão cada vez piores, né? Exatamente, e o delegado disse que é muito difícil de investigar esse tipo de crime, porque as vítimas, que são traficantes, né, eles não denunciam, claro, porque tem medo de morrer, né, com certeza, de serem executados pelos altos chefes, né, do comando do tráfico, que comandam os negócios de dentro do presídio, né. O sistema carcerário brasileiro é um sistema falido, né, Camila? Porque os comandantes do tráfico estão presos, mas eles continuam comandando os negócios de dentro da cadeia. A polícia faz diversas operações e continua o mesmo problema, né? Exatamente. Eu não sei se tu vai lembrar, me foge agora até a memória com exatidão o nome do filme, mas me chamou a atenção quando tu falaste dos tiros nas mãos. Tinha um filme que já retratava bastante tempo atrás, eu não lembro se era Cidade de Deus o nome do filme, pode ser, acredito, que tem uma cena onde o traficante pede que outro escolha se quer levar o tiro na mão ou no pé, né? E eu estava dando uma pesquisada aqui na internet e isso é inclusive considerado de praxe, essa tamanha violência entre membros das mesmas facções, digamos assim. E nos espanta, né, Ayrton? Exatamente. Eu me lembro que no governo Sartori, né, houve um boom de violência aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na capital. E o que a polícia dizia é que esses criminosos, eles agiam com extrema violência e crueldade para mostrar que estão aptos a entrar na facção. Então, é uma maneira de dizer, olha, eu tenho condição de estar nesse grupo, né? Eu sei matar, então eu posso entrar na facção. Então, essa característica de extrema violência é um recado para os chefes, né? Eu tenho condição, né? E aí, quando eles não conseguem cumprir a tarefa, eles são executados, né?
Que absurdo, Ayrton. Muito obrigada pelas tuas informações e qualquer desdobramento tu nos traz. Tá bem? Uma boa tarde de trabalho para ti, um bom final de semana. Um bom final de semana a todos aí, um grande abraço. Obrigada, Ayrton. Esse foi o repórter Ayrton Lemos falando da operação da Polícia Civil. Agora são 12:21 e essas foram as informações do nosso bloco policial de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o Jornal da Acústica. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:21. Dia das Crianças Pompeia. Muitas opções de presentes para brincar de imaginar. Em 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Na loja, no site ou no app. Pompeia. É fácil ser fashion. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Lava-roupas brilhante 800 gramas, 6,85. Amaciante Aquafest 2 litros, 4,65. Água sanitária Que Boa 5 litros, 11,95. Ofertas disponíveis até domingo, dia 10 de outubro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Dia das Crianças Sulpar. Brinquedos incríveis e preços sensacionais. E neste domingo a Sulpar Camaquã estará aberta, então aproveite. Carrinho com controle ou chute a gol, R$ 59,00 cada. Boneca xixizinho por R$ 18,90. E para brincar ao ar livre, a Sulpar tem triciclo, a partir de R$ 99,00. Neste domingo a Sulpar Camaquã estará aberta. Aproveite. Dia das Crianças é nas lojas Sulpar. Atenção, produtores rurais de toda a região. Não venda seu tabaco antes de vir negociar com o gringo, na Tabacos de Itália, em Cerro Grande do Sul. Compra aberta a partir de 15 de novembro, com pagamento à vista e a prazo. Informações no telefone 51-3675-1126. Tabacos de Itália. O melhor negócio é aqui. Você mora em Amaral Ferrador, Cerro Grande do Sul ou Dom Feliciano? Então pode comemorar! O 4G da TIM chegou na sua cidade. Faça um TIM pré-top e aproveite o Deezer Go grátis. São milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. E você ainda tem 8 gigas pra curtir. Compre seu TIM Chip. Tem sempre um ponto de vendas próximo de você. A banca de jornal, o mercadinho, a farmácia. Aproveite! Com a pandemia do coronavírus, pessoas e ambientes ficam mais expostas ao vírus. Utilize o método eficaz de controle. A Real Expurgo trabalha com sanitização em escolas, creches, supermercados, condomínios e indústrias de alimentos. Real Expurgo, há mais de 20 anos voltada a fornecer soluções de alta eficiência. BR-116, km 395, Distrito Industrial de Camaquã. Fone 99984-7043 ou 3671-4342. Saiba mais em realexpurgo.com.br. Há 32 anos atuando no ramo imobiliário em Camaquã e região, a Meta Imóveis está se modernizando e com um novo prédio, em mesmo endereço, para proporcionar aos clientes e amigos um espaço mais amplo e confortável. Profissionais capacitados e aptos para um bom atendimento, seja na venda ou locação. Venha nos visitar. O imóvel dos seus sonhos está na Meta Imóveis. Acesse metaimóveis.com.br ou siga a Meta Imóveis nas redes sociais. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Você sabia que existem mais de 3.000 doenças de pele, unhas, mucosa e cabelo que têm diagnóstico e tratamento? Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Agende um atendimento na Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501, em Camaquã. Fone 51-3671-3226.
Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 36710363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Dia e 26 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica desta sexta-feira, trazendo muito mais informação para o seu início de tarde. E o Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB de Camaquã, definiu pelo nome do vice-prefeito Abner Dilman como pré-candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. A decisão pelo nome foi tomada na reunião realizada na noite de ontem, na sede do partido aqui no município. Entre os presentes no encontro estavam secretários municipais, vereadores e lideranças regionais da sigla. Conduzida pelo prefeito Ivo de Lima Ferreira, que é o atual presidente do Diretório Municipal do PSDB, o encontro referendou o nome de Dilman, que ingressou este ano na sigla após deixar o MDB. E o governo do estado assinou um acordo com uma universidade em Barcelona. E quem vai nos contar os detalhes sobre isso é o Marcelo Vaz. No quarto dia da missão governamental gaúcha à Europa, foi assinado nesta quinta-feira em Barcelona, na Espanha, um memorando de entendimento do Estado com a Universidade Ramon Llull para a cooperação no desenvolvimento de projetos de interesse e benefício mútuo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite falou sobre a assinatura do documento. Protocolo de entendimentos com a Universidade Ramon Llull, que apresenta uma busca de cooperação para que possamos fazer a troca de experiências, o desenvolvimento de projetos para Living Labs, por exemplo, que é um dos conceitos que está presente aqui neste Distrito 22 de Barcelona, na direção de políticas públicas que possam ajudar no ambiente de inovação do Estado. Tem uma experiência toda aqui de Barcelona e que a universidade vai permitir com que nós possamos aprimorar o nosso trabalho nessa direção. O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luiz Lambi, trouxe mais detalhes a respeito da importância do acordo. Existe um grupo de excelência liderado pelo professor Piquet, que trabalha conosco em parcerias no Rio Grande do Sul, no Pacto Alegre, e justamente nós, ao formalizarmos este acordo de cooperação, vamos dar a possibilidade de enriquecer ainda mais esta colaboração em ecossistemas de inovação e alavancagem da economia baseada na inovação. O Rio Grande do Sul, como diz o governador, tem que se projetar internacionalmente e ter essa visibilidade de um espaço de inovação na economia moderna. O documento tem foco voltado às áreas de ecossistemas regionais de inovação, governança, tecnologias digitais, inovação aberta, smart cities, living labs, desenvolvimento sustentável, educação e cultura empreendedora. Ele também prevê o apoio para a instalação de um hub de inovação do Estado no Parque de Inovação La Salle Tecnova Barcelona, a fim de ajudar universidades, entidades públicas e privadas de todo o Estado a se conectarem com o ecossistema de Barcelona e sua área de influência. O memorando tem vigência de 4 anos, podendo ser prorrogado ou modificado a qualquer momento. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Obrigada, Marcelo. Camaquanet, agora em novo endereço, com espaço moderno e aconchegante, Rua Bento Gonçalves, número 1156. Telefone 3671-9999. Camaquanet, conexão com você. E a Polícia Civil está investigando o caso dos carros atingidos por pedradas na Freeway. E a PRF reforça o policiamento no local nesta sexta-feira. Quem vai nos contar os detalhes disso é a repórter Nádia Martins, direto de Porto Alegre. Boa tarde, Nádia.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. Pelo menos 3 carros foram atingidos por pedras na noite passada entre a Freeway e a Avenida Castelo Branco, na entrada da capital. O motorista teve ferimentos em um dos braços e todos os casos aconteceram nas imediações da Ponte do Guaíba, mesmo local onde em junho 4 fatos semelhantes aconteceram e em um deles houve a morte da passageira Monique Krischke, de 45 anos. Na época, a fiscalização foi reforçada e houve pelo menos 3 ações integradas das forças de segurança no trecho durante o período de quase um mês. Agora, a Polícia Rodoviária Federal informa que o trecho vai seguir com o reforço do policiamento pelos próximos dias. Apesar dos policiais terem chegado ao local logo após serem comunicados, foram 6 ligações, nenhum suspeito foi localizado. Um inquérito policial foi instaurado e, além de uma pessoa ferida, uma ambulância e uma viatura policial foram apedrejadas. Segundo especialistas em trânsito e segurança, uma das medidas que poderia evitar estes casos, já que as pedras são lançadas do alto de pontes, seria a colocação de telas nas pontes e nas passarelas. A concessionária Via Sul, que administra o trecho, informa que são previstas 4 passarelas na Freeway, mas somente a partir de fevereiro de 2023. E também não há previsão de antecipar a colocação devido ao grande número de casos. Não há previsão também de instalar grades nas pontes. Já sobre câmeras, a concessionária destaca que daqui a 4 meses, novos equipamentos deste tipo vão ser instalados em várias vias, inclusive a Freeway, que hoje tem apenas 10 câmeras funcionando em toda a extensão. A delegada Roberta Bertoldo, que investiga a morte de Monique, diz que a câmera na ponte do Guaíba estava captando imagens de outro ângulo, quando o criminoso jogou a pedra que matou a vítima e, por isso, há dificuldades na identificação dele. Lembrando, Camila, que a Polícia Rodoviária Federal registrou no primeiro semestre 2 ligações por semana na região metropolitana sobre veículos atingidos por pedras, mas boa parte não se confirmou. Os pontos onde mais tiveram ataques até hoje foi 290 entre a Freeway e a Avenida Castelo Branco, 290 Freeway na saída da capital pela Assis Brasil, em Gravataí, em rótula que fica nas proximidades do quilômetro 60, próximo a um condomínio de sítios, e também na 290 Ilhas do Guaíba, no acesso à ponte sobre o Rio Jacuí, ainda no lado de Porto Alegre, mas em direção a quem acessa Eldorado do Sul. Já na BR-116, no trajeto entre Canoas e Porto Alegre. Na 448, em vários trechos, com mais casos em Canoas. Na 392, na área urbana de Pelotas e também nas proximidades do Porto de Rio Grande. Camila? Nádia, a gente tem as informações, e a gente lembra os nossos ouvintes que essa triste realidade aconteceu onde a morte, foi constatada a morte da moça de 45 anos, a Monique Fernandes, aconteceu em junho deste ano, aí em Porto Alegre, se não me falha a memória, dia 12 de junho, era um sábado, uma segunda-feira, não um sábado, era um sábado, exatamente, e aí depois a polícia, inclusive, óbvio, abriu uma investigação, fez diligências, depois novamente um caso foi registrado aí em Porto Alegre, na BR-290, em julho, onde a polícia também apreendeu 2 menores de idade, na época eu lembro que era uma dupla de 17 e outro de 16 anos de idade, então agora tu nos traz novamente a informação de que mais uma vez estamos registrando casos de pedras sendo jogadas em carros, Nádia? Quando é que isso vai parar? Ousadia, Camila? Porque jogaram na ambulância. Exato. E numa viatura policial. Exato, Nádia. Parece um desafio, sabe? Parece aquela questão de eu vou desafiar e mostrar que eu posso. Mas, na realidade, a gente sabe como isso vai acabar, Tomara que a polícia consiga realmente identificar quem foi que fez esses atos e que a gente não fale mais sobre isso daqui pra frente. Porque nós já tivemos a morte de uma pessoa, a gente já teve outras pessoas sendo feridas. E lógico, Imagina, tu tá num deslocamento com uma pessoa ferida, daqui a pouco dentro de uma ambulância. A gente não sabe qual a gravidade, se realmente tinha ou não alguém dentro dessa ambulância, mas do mesmo jeito, se não tinha ninguém, com certeza ela estava indo a algum lugar, E aí é interrompida no caminho por uma pedrada. É muito grave isso, Nádia?
Com certeza, Camila. Agora às 14 horas a reportagem da Acústica vai entrevistar o delegado, né, para saber, para detalhes, né, da investigação, se já tem suspeitos, porque querendo ou não, quem mora ali perto deve ter alguma câmera, deve ter alguma coisa, né? Perfeito. Alguém deve ter visto, deve ter um fluxo aí, alguém deve ter visto. Sempre a gente tem aquela coisa, né, que nenhum crime é perfeito. Sempre fica algo para trás e quando tu começa a ir atrás de uma pista, tu consegue chegar lá no suspeito. Então, que a gente consiga aí, né, detalhar essa investigação e chegar nesses suspeitos aí para terminar com isso, porque já teve uma morte, agora 3 feridos, fora o prejuízo econômico, né, financeiro aí nos carros, na ambulância, na viatura da polícia, enfim, complicado, Camila. Verdade, e dá Nádia. medo também, né? Claro, imagina. Imagina as pessoas que estão transitando, né, naquele local, já ficam com o pé atrás, se cuidando daqui, dali, daqui a pouco olhando para cima dos viadutos para ver se vai cair alguma pedra ou não. É realmente muito preocupante. Nádia, muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade, tu retorna aqui dentro do Jornal da Acústica ou durante a nossa programação. Uma boa tarde e um bom final de semana para ti. Obrigada, para nós. Até mais. Até mais. Essa foi a repórter Nádia Martins falando de mais um caso de pedradas na Freeway. Agora são 12:38. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Jornal da Acústica. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:37. Moda simples, leve e divertida? Isso é Vevetar. Eu, Ivete Sangalo e as lojas Pompeia estamos juntas nessa primavera-verão para deixar tudo mais fashion. Na loja, no site ou no celular, a moda é Vevetar. E na Pompeia é fácil ser fashion. A KNN Idiomas está com uma super novidade para o Dia das Crianças. Crianças entre 4 e 12 anos têm super desconto de 35% para cursar inglês ou espanhol. E quem trouxer um brinquedo para doar, ganha também isenção na taxa de matrícula. Imperdível, né? Mais detalhes na escola ou no 51-994-79700. KNN Idiomas, em Camaquã, na Rua Júlio de Castilhos, 253. Ofertas válidas até o dia 12 de outubro. Gallis Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 51-3671-9435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Gallis Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. Funerária Jardim, de Vera Lúcia. Conta com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação. Pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente à Fubra. Atendimento 24 horas. Fone 3671-1468. Descubra um mundo com mais qualidade, com mais segurança e velocidade. Camaquanet, Camaquanet, conexão com você. Vem, estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet, provedor de internet, Camaquanet. Em novo endereço com espaço moderno e aconchegante. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone 3671-9999. Camaquanet, conexão com você. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local. Valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente. Valorizarmos a nossa história e o que é daqui.
Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. Dr. Sandro de Matos Dias é especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia, membro preceptor dos serviços de residência da Santa Casa de Pelotas e do Hospital Universitário FURG, atuando nas correções cirúrgicas ortopédicas do joelho e de quadril, lesões do esporte, cirurgias de próteses e videoartroscopias. Dr. Sandro de Matos Dias, em Pelotas, no condomínio Moinhos Office, sala 406, e em Camaquã, na Presidente Vargas 953, fone 5136718304. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia e 42 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica de hoje. Mais de 562 mil doses foram enviadas a todos os municípios, contemplando Pfizer, AstraZeneca e Coronavac nesta quinta-feira. De acordo com a distribuição do governo do estado, Camaquã receberá 3.670 doses de vacinas contra a Covid-19. Elas serão destinadas para as doses de reforço dos idosos, pessoas imunossuprimidas e trabalhadores da saúde, assim como para segundas doses, além de um pequeno quantitativo solicitado por alguns municípios para a primeira dose ainda dos adolescentes. E já que estamos falando em vacina, a Secretaria Municipal da Saúde de Camaquã anunciou o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para aplicação da primeira dose, segunda dose antecipada, terceira dose e dose adicional. A imunização ocorre no Centro de Imunizações Viegas, que está com atendimento em novo horário. Eu estive lá nessa manhã e nós vamos trazer agora em vídeo os detalhes da vacinação. As pessoas que desejam receber a imunização contra a Covid-19 devem estar atentas ao novo horário de funcionamento do Centro de Imunizações Viegas. De segunda a sexta-feira, o centro está aberto em 2 turnos, na manhã e na tarde. Pela manhã, das 8h30 às 11h30 da manhã. E pela tarde, do meio-dia até às 16h30. Já nas terças e quintas-feiras, além dos turnos manhã e tarde, também se estende a vacinação à noite, das 17h até às 20h. 3 grupos estão aptos a receberem a vacina contra a Covid-19 aqui no Centro de Imunizações Viegas. Jovens de 18 anos ou mais podem receber a primeira dose da vacina Coronavac. Já os adolescentes de 12 a 17 anos podem receber a imunização da Pfizer. Para a segunda dose antecipada, as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac devem aguardar a data pré-agendada no cartão de vacinação. Para quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca até dia 22 de julho, pode vir receber a segunda dose antecipada. E quem recebeu a primeira dose da vacina Pfizer até 15 de agosto, também está apto a vir receber a segunda dose antecipada. Já a terceira dose está sendo aplicada em profissionais da saúde e pessoas com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 6 meses. Pessoas com imunossupressão podem vir receber a terceira dose após 28 dias da segunda aplicação. Do Centro de Imunização Viegas, Camila Matos. Lembrando que os vídeos que nós passamos aqui no Jornal da Acústica, você também confere no nosso Facebook e no nosso canal do YouTube. E o Brasil tem inflação anual acima de 10%, puxada pela conta de luz. Quem nos conta os detalhes disso é a Alexandra Fiore. Inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do país, acelerou de 0,87% em agosto para 1,16% em setembro. O dado foi divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. Com o resultado, a inflação no acumulado em 12 meses chegou a 10,25%, o que não ocorria há mais de 5 anos. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados
mercados subiram em setembro, com destaque para o grupo Habitação, que passou de 0,68 em agosto para 2,56 em setembro. A inflação desse grupo foi puxada pelo aumento de 6,47% na conta de energia elétrica devido à bandeira da escassez hídrica. Os combustíveis também voltaram a subir, puxados pelas altas da gasolina e do etanol. Além disso, o gás veicular e o óleo diesel também ficaram mais caros. Outro destaque, os preços do gás de botijão, que acumula alta de quase 35% em um ano. A meta do governo para a inflação deste ano é de 3,75%, com intervalo de tolerância de até 5,25%. No final de setembro, o Banco Central elevou para 8,5% a estimativa de inflação para o ano, admitindo oficialmente o estouro da meta. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Obrigada, Alexandra. E a maioria dos brasileiros é a favor do passaporte da vacina. E quem nos conta os detalhes é o Leno Falck. 70% dos brasileiros ouvidos em levantamento do Instituto Paraná Pesquisas disseram que são a favor da exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para frequentar espaços públicos e eventos. Quando questionados sobre a obrigatoriedade da vacina, 72,5% disseram ser a favor e 24,6% afirmaram que são contra. No Brasil, a vacinação contra a Covid-19 não é obrigatória, embora seja recomendada. 249 cidades brasileiras já adotaram o passaporte da vacina, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Municípios, entre elas as duas maiores do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Obrigada, Leno. Exame para a Covid-19, teste antígeno com resultado imediato, é no Laboratório Albuquerque. Agende seu exame sem custo adicional pelo telefone 3671-2987. E o estado do Rio Grande do Sul tem um superávit de 1 bilhão e 700 milhões de reais até agosto. E o Marcelo Vaz nos conta os detalhes. O relatório de transparência fiscal do segundo quadrimestre de 2021 foi divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria da Fazenda com dados consolidados até o mês de agosto. O Rio Grande do Sul contabilizou resultados positivos tanto no orçamentário, ou seja, diferença entre despesas e receitas totais, como no primário, excluídas as receitas e as despesas financeiras. Em entrevista à imprensa, o secretário Marco Aurélio Cardoso falou a respeito dos bons números. Como eu disse, o resultado orçamentário, quando todos consultarem a publicação, está lá como 1,7 bilhão. O efetivo, aquele que a gente tira, receita e despesa, 2,2. O resultado tenderia a convergir para o efetivo, né? Se não fosse os resultados, mas de qualquer maneira o dado oficial é 1,7. O resultado primário, que é aquele que exclui receitas e despesas, 4 bilhões, é um resultado extraordinário, né, que nós estamos tendo esse ano, fruto, em especial, do crescimento do ICMS acima do previsto. Os dados apresentados por Marco Aurélio Cardoso, somados à maioria dos indicadores, mostram que as finanças do Estado estão no caminho do ajuste fiscal. Outro dado que indica uma mudança significativa é de endividamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ficou em 183% e cujo limite máximo para os estados é 200%. Isso significa que as dívidas não podem ser 2 vezes maiores do que a receita corrente líquida. Pela primeira vez desde a edição da lei, esse número ficou abaixo de 200% no Rio Grande do Sul. No geral, a Secretaria da Fazenda diz que os números são resultados dos efeitos das reformas, medidas de ajuste e privatizações, somados à modernização da Receita Estadual e à recuperação da atividade econômica do Estado, como reflexo direto nos resultados fiscais do Rio Grande do Sul. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Obrigada, Marcelo. Agora são 12h50 e o Jornal da Acústica de hoje vai ficando por aqui. E teve como oferecimento Camaquanet, conexão com você, Pompeia, Fácil Ser Fashion, Laboratório Albuquerque Análises Clínicas, Meta Imóveis Realizando Sonhos, Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica, e Dr. Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. Você fica agora com o correspondente Ipiranga e logo mais tem Zap Zap. Um bom final de semana a todos e até segunda-feira. Você ouviu o Jornal da Acústica. Vem aí o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Anos.
Senadores acatam pedido do Ministério da Economia e cortam 90% dos recursos destinados à ciência. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12 horas 50 minutos, sexta-feira de céu nublado em Porto Alegre e temperatura de 21 graus. A gasolina e o gás de cozinha ficam mais caros nas refinarias a partir de amanhã. A Petrobras fez o anúncio pouco depois